Vamos embora, vamos começar por Brasília? Perfeito. Enfim, a grande preocupação do governo nesse momento é oferecer uma resposta à alta dos preços dos alimentos. Nós já tratamos desse assunto ontem, mas o governo tem reuniões marcadas em Brasília para debater esse assunto, justamente para tentar explicar o que vai fazer. Porque a palavra que o ministro da Casa Civil, Rui Costa, usou na entrevista de ontem, falando intervenção, pegou mal. Depois ele já se explicou que não era intervenção, que medidas vão ser adotadas, mas de qualquer forma esse assunto está na pauta principal do governo Lula, porque sabe que precisa entregar comida mais barata no prato do brasileiro. Quem está acompanhando todas essas discussões para a gente é o Túlio Amâncio, que já chega aqui ao vivo. Túlio, está na linha? Tá na linha. Túlio, já estou aqui te vendo. Boa tarde, bem-vindo. Pode celebrar, ainda estou aqui também. Aqui. Que missão que vocês me dão, hein? Que missão que vocês me dão, hein? Ter que falar de preço de alimento lá nas alturas depois de celebrar Fernanda Torres, né? Eu quero também celebrar, dizer que eu assisti o filme, adorei e tô na torcida, mas já considero também uma vitória da Fernanda, do Walter Salles, de todo o cinema brasileiro, da cultura nacional que resiste. Então vamos torcer muito, sim, no Oscar. Mas falando sobre essa discussão do governo para dar um jeito de reduzir o preço dos alimentos, né, que está pesando no bolso do brasileiro, todo mundo que vai no supermercado tem reclamado. Essa palavrinha errada que o Rui Costa usou ontem, ele disse que o governo vai fazer uma intervenção nos preços, depois ele corrigiu, né? Ele falou que o governo vai buscar medidas. Isso já gerou uma crise, né? Mais uma crise de comunicação do governo do presidente Lula. Tanto é que o governo pretende antecipar o anúncio de medidas para estimular a redução do preço dos alimentos. Hoje teve uma reunião com o próprio Rui Costa, ministro da Casa Civil, com o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, o Paulo Teixeira. Eles discutiram possíveis e prováveis medidas e amanhã vão apresentar essas sugestões ao presidente Lula e ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Eles levaram em conta também sugestões da Associação Brasileira de Supermercados. Eles sugerem, por exemplo, a venda de medicamentos, porque os supermercados reclamam que eles estão vendendo menos, que estão com medo de demitir, então precisam aumentar a receita. Então eles pedem a liberação para vender medicamentos nos supermercados. Isso o governo já adiantou que não deve acontecer. Eles pediram uma alteração na data de validade dos alimentos, mais ou menos como acontece nos Estados Unidos para alguns tipos de produto. Vou dar um exemplo aqui, uma lata de atum, ela vence no dia 15 de junho, mas você pode consumir até o dia 25 de junho, mais ou menos por aí. O produto ganha um prazo extra de validade. O governo conversou também sobre isso, né? Os ministros conversaram sobre isso nessa reunião de hoje, e isso foi definitivamente descartado. Não vai ter prorrogação de data de validade de alimentos aqui no Brasil. Os supermercadistas também pedem incentivos fiscais, pedem também uma reformulação de um programa que se chama Programa de Alimentação do Trabalhador. É basicamente um vale-refeição com benefício fiscal para as empresas que têm funcionários que ganham até 5 salários mínimos. Essa questão, esse pedido do ramo supermercadista deve ser atendido, segundo uma fonte que eu conversei que participou dessa reunião. O que ele me disse? Que as empresas fazem o pagamento para as bandeiras dos cartões que repassam os valores para os funcionários. A ideia é tirar esse intermediário, as bandeiras dos cartões, que o dinheiro vá direto para a Caixa e que a Caixa passe para os trabalhadores através do Pix ou dos aplicativos. Por quê? Os supermercados estão reclamando das taxas. Eles absorvem essas taxas? Não, repassam para o consumidor. Então, os supermercados estão dizendo que vão economizar 10 bilhões por ano com essa iniciativa e vão deixar de repassar esse valor para o consumidor. Esse ponto deve ser atendido. Ainda o governo pretende ouvir fabricantes de alimentos, produtores de alimentos. Expectativa, no fim das contas, gente, é que esse pacote do governo seja apresentado na semana que vem com o intuito de diminuir
o preço dos produtos nas gôndolas dos supermercados. Renan e Adriana. Tá certo, Túlio. Obrigada pelas suas informações. Vamos só combinar que, assim, mais do que trocar as palavras, que de fato há um erro na escolha das palavras, porque intervenção é algo muito pesado, remete à época de controle de preços, congelamento, que a gente sabe tudo que causou no país da hiperinflação nos anos 80. Então, mais do que trocar as palavras, também é preciso debater, discutir o que vai fazer antes de anunciar. Porque essa ideia de mudar a data de validade, prorrogar, o efeito disso para dizer que vai baixar o preço real da comida no prato brasileiro se houvesse um efeito, seria ínfimo, muito pequeno diante do que de fato o brasileiro precisa. Então, é melhor discutir, né? Discutir bem as ideias, aí depois você discute a embalagem, aí depois você apresenta, porque daí não fica esse vai e vem. Senão você não está governando, está desgovernando. Toda hora tem que voltar atrás, toda hora tem que, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim, é desgovernar, não é governar. Então, melhor discutir, depois vê a embalagem, depois apresenta. Acho que é um bom conselho nesse momento para a turma aí de Brasília. Obrigada demais, viu, Túlio? Valeu, Túlio, bom trabalho. E só para te entregar, é como o ministro me disse hoje, e aí não há Sidônio que resolva. Boa tarde para você, Adriana, e para o Renan também. É isso. Valeu. Até mais.